Ganza Guru Pema Sijahu. Oha Om 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 Ganza Guru Pema Sijahu. Ganza Guru Pema Sijahu. Oha Om 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 Ganza Guru Pema Sijahu. Tá ok? Funcionando? Bom dia. Eu queria registrar a presença do Lama Rinchen aqui conosco. Acho que podia virar a câmera ali para ele, para dizer um oi aqui ao pessoal. O Lama Rinchen está nos visitando. Chegou ontem à tarde. Nós estamos quase num período de reuniões assim sucessivas
para a organização da vinda de Sua Santidade Sakya Teresinha ao Brasil e a Timbaúba aqui no SEB, né? E também pensando, organizando esses projetos de abertura da terra, instalação do Mosteiro Sakya aqui. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Então, queria dizer da minha alegria, né, recebê-lo na Sangha, da alegria de manter esses projetos todos andando assim, nesse momento. Então nós vamos dar sequência ao dia de hoje, seguindo o texto que nós estamos examinando, que é uma explicação, uma instrução oral de Gyatro Rinpoche, a um texto de Dudjom Rinpoche sobre iluminação da sabedoria primordial. É um ensinamento, como nós já estamos vendo nesses dias, sábado e domingo, hoje é segunda-feira, esses 2 dias precedentes, nós vimos que esse texto ele abarca desde o estabelecimento da fundação, que é a compreensão da nossa vida como uma opção de vida humana preciosa, e associado a isso a nossa capacidade de seguir o caminho e aprofundar através da meditação em silêncio, shamatha, até chegar à sabedoria primordial, que é o objetivo. Então, nesses 2 primeiros dias, nós examinamos o tema da fundação. Então, a gente foi até o final da fundação, e aqui nós fizemos isso em muito detalhe. Então, na parte do dia de ontem, nós dedicamos especialmente algumas dinâmicas para nós experimentarmos a sensação de que nós podemos fazer o voto de Bodhicitta, podemos nascer com a energia e com a manifestação de Bodhisattvas. Isso já acontece fragmentadamente nas nossas vidas, a gente já tem isso. E também nós estabelecemos trocas de experiências e sonhos coletivos sobre o próprio processo da Sangha. A gente sentiu esse nascimento, ele se dá a nível individual, ele se dá a nível individual para a proteção de nós mesmos, da nossa vida humana, e para que a gente atinja a realização, e também para que a gente possa socorrer os outros seres. E, para apoio, para que a gente consiga fazer isso, nós utilizamos as 4 novas verdades, o novo caminho de 8 passos. E também isso tudo converge em direção aos refúgios no Buda, Dharma, Sangha, Lama, Ida e Dakini. Nós fazemos os 3 refúgios, os 6 refúgios, os 4 refúgios, Buda, Dharma, Sangha e Lama, de tal modo que a gente possa ouvir então os ensinamentos e aprofundar a nossa prática. Uma vez que a gente toma refúgio, a gente vai ouvir sobre o Bodhicitta, sobre a motivação, e aí nós fazemos esse nascimento sobre o Lótus, que a gente fez a dinâmica ontem. Então nós estamos nesse processo. E hoje nós vamos entrar na parte de quiescência. Então dentro desse texto tem uma chave, tem, vamos dizer, um capítulo, uma parte desse texto que trata de quiescência. Então a primeira parte é a introdução, a segunda parte é a base, né, ou seja, a fundação, que nós já examinamos, e agora nós estamos entrando na quiescência. Nós estamos comparando também esse texto, porque já foi explicado, ele é a origem do programa de 21 itens. Então o programa de 21 itens é como se a gente tivesse tomado esse texto e dividido em blocos que termina comportando 21 itens de modo cíclico. Então nós tomamos esse texto como a base das nossas práticas no SEB, dos retiros, das várias atividades, mesmo as atividades em sala de meditação, as atividades dos vários SEBs e dos JEBs, eles podem não perceber que isso está conectado a esse texto, mas está tudo isso conectado. Ou seja, a maior parte das atividades nos SEBs e grupos de estudo estão no estabelecimento da fundação. Os nossos retiros curtos, retiros de fim de semana e meditações, eles estão ligados à quiescência, que é o que nós vamos olhar, um outro bloco. Ou seja, nós nos acalmando e podendo usufruir da nossa mente para
como um instrumento benigno no caminho. Tem outras práticas, os pujas, nós estamos ligados especialmente ao Prajnaparamita, que é o desenvolvimento da compreensão sobre a natureza da realidade. Uma vez que a nossa mente se acalma, nós somos capazes de ter foco, então, mesmo que a gente não tenha uma calma completa, não tenha uma estabilidade completa da mente, o fato de que a mente está mais estável já nos permite ter flashes de compreensão de Prajnaparamita e da natureza da realidade das coisas. Quando nós entendemos melhor a natureza da realidade das coisas, então nós praticamos melhor o próprio shamatha. Então isso vem junto. Uma vez que a gente compreende melhor o Prajnaparamita e compreende melhor a questão da vacuidade, é mais fácil nós compreendermos o aspecto luminoso da realidade. E aí nós vamos avançando dentro do próprio objetivo do texto, que a gente vai descrever até o ponto de nós compreendermos a natureza lúcida, que é capaz de construir as coisas e desatar as complicações onde elas estão presentes. Então, isso significa que nós desenvolvemos métodos do lótus, da flor de lótus. Nós temos não só a intenção de trazer benefício aos seres, mas nós desenvolvemos meios hábeis para fazer isso. Então nós vamos fazendo esse trajeto. Então as múltiplas atividades da Sangha, elas dizem respeito a partes dentro disso. Por exemplo, a parte final é fruição. Fruição é ação no mundo. Ação natural no mundo. Nós vamos treinar visão, meditação, ação, fruição. Nós vamos treinar isso. Por exemplo, a ação da Dharmata, Instituto Caminho do Meio, etc., estão trabalhando na área de ação no mundo. Estamos treinando isso. Quando nós vemos o aspecto de fruição, fruição é alguma coisa que acontece por dentro da mandala, sem esforço. Não é alguma coisa que eu estou treinando para fazer, não. É algo que brota de modo natural, lúcido e natural. Então nós estamos buscando esses movimentos todos. Assim, dentro desse conjunto de ensinamentos que está descrito pelos 21 itens e está executado dentro da Sangha do SEB, através de diferentes instituições em diferentes locais, inclusive, dentro desse programa complexo, agora nós vamos tratar de meditação em silêncio, shamatha, que é o objetivo do nosso retiro, dentro desse objetivo. Assim. Então, nós vamos para a página 3 do texto que vocês têm, que trata de quiescência. Eu vou começar lendo esse texto e comentando. O quiescência. Aqui, por que está entre parênteses shamatha? Shamatha. Porque quiescência é uma palavra complicada. O que significa quiescência? É manter-se quieto. Mas é bom que a gente tenha a palavra correspondente dos textos originais. Então, essa palavra quiescência, já nos primeiros parágrafos do texto, ela está igualada a shamatha. Shamatha. Vocês olhem ali bem no texto, onde começa o texto, ele vai dizer: essa é uma prática, é um tema que concede uma combinação de tópicos que é muito rara. Na união de Mahamudra e Mahasandhi, quando aplicados à prática conhecida como meditação shamatha, ou quiescência. Ele definiu meditação shamatha, aqui ele vai chamar de quiescência. Para nós, essa palavra agora ganha um sentido muito agudo por causa dos ensinamentos do professor Alan Wallace. Então, ele está trazendo o projeto shamatha, está trazendo a meditação shamatha. Então, aquilo tem uma visão muito, muito definida na forma como ele está colocando. Então, é importante a gente estabelecer essas pontes. Então, o que nós estamos tratando aqui como shamatha é um pouco diferente do que o professor Alan Wallace colocou no sentido do detalhamento da prática. Por exemplo, ele não falou de quiescência pura e quiescência impura como Gyatro Rinpoche está falando aqui. Ele não está descrevendo na forma como Gyatro Rinpoche está falando. Mas é muito parecido. Então, é importante dizer isso porque, na verdade, nós vamos incorporar também os ensinamentos do professor Alan Wallace, que é muito fácil. Onde vocês leem shamatha pura e impura, ou quiescência pura e impura,
a gente pode pegar aquele bloco e substituir pelas práticas de shamatha do professor Alan Wallace. Vai dar o mesmo efeito, mesma coisa. Se vocês quiserem, mantenham shamatha pura e impura, criem uma ponte por fora, ou seja, um caminho paralelo. Ou seja, as várias formas de shamatha que o professor Alan Wallace descreveu. Ele não vai fazer outra coisa do que o efeito que nós estamos buscando aqui. A mesma coisa. Se a gente quiser olhar de forma um pouco mais detalhada, nós vamos ver que o efeito é um pouco diferente, mas ele cumpre o mesmo trajeto. O efeito é um pouco diferente por quê? Porque nas práticas do professor Alan Wallace, ele aspira a chegar à realização de shamatha. Ele coloca isso como uma realização de shamatha. Então essa realização de shamatha essencialmente é o repouso no estado fundamental. Repouso no estado fundamental, uma condição fundamental, que não é a natureza primordial. Não. É o estado fundamental ilusório, porém estável. Dentro desse, a diferença entre a condição primordial, o estado primordial, e o estado fundamental é que o estado fundamental ele pertence ao samsara e a natureza primordial ela é o samsara elucidado, ou seja, quando nós agregamos o conhecimento do Prajnaparamita e o conhecimento da vacuidade sobre a natureza da realidade, das experiências que nós estamos vivendo, a gente pode experimentar a natureza primordial. Quando nós não entendemos isso e nós praticamos meditação, nós podemos ir até um grau de estabilidade, mas é uma estabilidade dentro da experiência comum da realidade. Nós não temos uma compreensão da vacuidade, por exemplo, nem da natureza que produz aquilo, nem de coemergência, não temos nenhuma descrição desse tipo. Nós sentamos em silêncio. Essa descrição da sabedoria primordial ela viria depois. Aqui, a descrição de quiescência também se dá assim, ou seja, eu pratico shamatha ou quiescência, mas eu não tenho a sabedoria primordial. A sabedoria primordial está descrita dentro desse próprio texto como uma etapa posterior. Então, primeiro acalmo a minha mente, torno a minha mente capaz de focar, aí depois a sabedoria aparece. Então, é a mesma forma como o professor Alan Wallace vai propor. Só que o professor Alan Wallace ele diz que quando a gente pratica shamatha, mesmo sem atingir, sem entender a vacuidade, como aqui, nós podemos atingir uma realização de shamatha, que é uma estabilidade perfeita. E aí ele vai dizer que nós temos então um estado de lucidez e de felicidade extraordinário, que é um pouco o que é descrito por Gyatso Rinpoche também. Só que a meditação proposta aqui é diferente, a técnica, o que a gente faz para obter isso, um pouco diferente do que o professor Alan Wallace descreve. Mas o trajeto é o mesmo. Então, dentro do programa de 21 itens é o que nós estamos fazendo. Se houver alguma diferença de enfoque, é porque nós estamos seguindo a abordagem desse texto. Então nós estamos seguindo a abordagem desse texto, aonde nós não precisamos atingir a realização. Nós acalmamos a mente, esse é o ponto principal, que é a abordagem que nós seguimos dentro do programa de 28. Nós acalmamos a nossa mente, ela se torna um instrumento melhor. Ela não é um instrumento perfeito, mas é um instrumento melhor. E aí nós agregamos a sabedoria primordial, ou seja, agregamos o Prajnaparamita. Então a gente faz a motivação, Metta Bhavana, shamatha impura, shamatha pura, aí vem a Prajnaparamita, né? Nós vamos fazer esse tipo de coisa. Nós fazemos motivação, shamatha impura, shamatha pura, Metta Bhavana, Prajnaparamita. Essa é a sequência que nós fazemos, né? Assim. Então aqui ele não introduz, por exemplo, a Metta Bhavana, mas a gente completa a base, a fundação, a gente completa com o Metta Bhavana.
A gente vai curando as relações todas, a gente completa a fundação. É assim que nós fazemos. Né? E por que a gente introduz aqui a ciência antes? Porque ela nos ajuda a ampliar o poder de Metabhavana. Quando a gente está com a mente mais calma, nós mais facilmente praticamos Metabhavana. Se a gente está com a mente caótica, a gente tem dificuldade. Então a gente vai fazendo isso assim. Então esse é o ponto. Assim. Então, que essência? Shamatha. Página 3. Qual é o benefício de repousar pacificamente, permitindo que a mente permaneça estável, em estado natural de imobilidade? Até que você seja capaz de desenvolver a quiescência, não será capaz de controlar ou suprimir os impulsos mentais confusos. Ou seja, a nossa mente ela vai seguir espolcando. Qual é o problema disso? É que na medida em que ela tem esses impulsos mentais, nós temos renascimentos, no sentido ordinário. Né? Por exemplo, nós estamos parados aqui. Aí a mente tem um impulso, aí nós começamos a viajar, imaginando o que vai ter no almoço, que nós vamos fazer à tarde. Aí nós não conseguimos aproveitar nada, porque a gente está com o foco e aquilo salta e seriam impulsos mentais confusos. Nós não temos foco na mente. As pessoas não aprendem matemática, não aprendem tabuada, não aprendem coisa alguma. Assim. Então é necessário que a gente desenvolva essa habilidade. Essa habilidade, ela não é assim de alguém. Não é a pessoa diz, eu tenho a mente confusa. Não é isso. A gente não vai tomar a mente confusa como uma característica de alguém. A gente vai considerar a mente confusa e a mente saltitante como um obstáculo. Nós precisamos remover esse obstáculo. Assim, para isso, quiescência. Então, até que você seja capaz de desenvolver a quiescência, não será capaz de controlar ou suprimir os impulsos mentais confusos. Eles continuarão a surgir e controlar a mente. A única forma de lidar com eles e pôr um fim nisso é atingir a quiescência. Uma vez que seja atingida, todas as outras qualidades espirituais surgirão desta base, tais como o conhecimento transcendental, clarividência, a habilidade de ver a mente dos outros, recordar o passado e assim por diante. Estas são qualidades mundanas que surgem no caminho, mas são desenvolvidas apenas após a mente ser capaz de repousar pacificamente. Vocês observem isso, né? Assim, uma vez seja atingida, outras qualidades espirituais surgirão desta base, tais como conhecimento transcendental, clarividência, habilidade de ver a mente dos outros, recordar o passado e assim por diante. Isso é considerado qualidades mundanas. Qualidades mundanas. Por que isso é colocado como qualidades mundanas? Porque se refere a um mundo comum. Eu não entendi vacuidade, não entendi coemergência, não entendi o prajnaparamita. Eu penso que o mundo ele é sólido ao meu redor. Ainda assim, eu desenvolvi conhecimento transcendental, clarividência, habilidade de ver a mente dos outros, recordar o passado e assim por diante. Qualidades tais como consciência aguçada e clarividência precisam ser desenvolvidas, porque é através delas que alguém se torna capaz de compreender e vivenciar a natureza fundamental da mente. Ou seja, isso seria ir adiante. Então eu tenho que desenvolver essa habilidade, porque através disso é que eu mais adiante vou poder olhar além dos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente e ver o aspecto sutil da realidade. E a partir desse aspecto sutil eu vou poder desenvolver e vivenciar a natureza fundamental da mente, que é uma etapa posterior. Eu vou apenas estabilizar para depois poder fazer isso. Com isso ele já está dizendo, ainda que a gente obtenha resultados, cuidado, esse não é o ponto ainda. Nós vamos ter que fazer coisas depois. Eu quando li a primeira vez esse texto eu fiquei muito impactado, porque quem vem por dentro do Zen está fazendo essa prática, está buscando atingir essa estabilidade.
É muito perturbador tu descobrir que quando tu atinge essa estabilidade, isso é um estado mundano da mente. É muito perturbador isso. É muito difícil atingir a estabilidade da mente. Aí tu treina, sofre, dói as costas, dói os joelhos, aí retiros, aí tu deixa a família, deixa pessoas, faz retiros. Aí quando tu chega naquilo, tu descobre, bom, isso aqui é prática mundana. Difícil e não é nada ainda. Isso é perturbador. Aí quando o Thiago Rinpoche deu os ensinamentos também de Shamatha, aí ele foi mais detalhado. Ele disse: surge 24 estados mentais que podem conduzir a renascimentos desfavoráveis. Eu já tinha estudado isso. Eu tinha estudado. Aí tem os ensinamentos tradição Pali com os nomes de todos os estados. É Jnana isso, Jnana aquilo. Tem todos os estados eles estão mapeados. Correspondem a renascimentos em reinos dos deuses específicos. Por que reino dos deuses? Porque eu estabilizo a mente e vou em mundos parciais que parece que são acesso a realidades e liberdades. E não são estados condicionados da mente. Se eu não tiver a mão de alguém que me retire disso, eu posso ficar preso por um tempo indeterminado dentro desses obstáculos. Então, mesmo a meditação em silêncio é um perigo. Vocês entendem? Eu preciso dizer isso, assim. Né? Na época do Zen, quando eu falava sobre isso, eu lembrava o texto do Lankavatara Sutra, que é o texto básico do Zen. Se diz que Bodhidharma atravessou da Índia para a China, levando o texto do Lankavatara Sutra debaixo do braço. Ele é representado com o texto do Lankavatara Sutra. É um texto complicadíssimo, muito longo. Eu estudei aquilo assim, como quem arranha com as unhas a pedra. Mas ele é muito profundo, muito maravilhoso. Uma das partes do Lankavatara Sutra, o que também é perturbador e corresponde a isso, o Buda diz: a pessoa estabiliza a mente, fica completamente serena por um tempo indefinido. Aí ela diz: atingir a iluminação. Aí quando ela se levanta e põe os sapatos de novo e se movimenta no mundo, o mundo está igual. Ou seja, a pessoa vê o mundo com seus karmas de novo. Os karmas afloram de novo e aflora tudo igual. A pessoa não conseguiu mudar. Ela consegue assim, diante das coisas, ela amortece e se recolhe. Mas quando ela olha de novo e se movimenta, volta tudo como é. Isso significa a consciência fundamental. Ele não está na natureza primordial. Ele não está na natureza de liberdade. Ele está num estado condicionado, amortecido pela própria prática. Que é uma boa coisa, mas isso é insuficiente. Então, ele vai dizer assim: a única forma de ir adiante é atingir a quiescência. Mas a quiescência é uma etapa nesse caminho. Uma vez que seja atingida, todas as outras qualidades espirituais surgirão dessa base. Porque vocês imaginem assim: se a nossa mente oscila, como que a gente pode ter algum grau de profundidade e atravessar a ilusão da aparência? Sem chance. Não há a possibilidade de cruzar em direção à liberação sem desenvolver a qualidade de estabilidade da mente. Não tem como. Por quê? Porque a fragilidade da mente diante dos impulsos variados, isso é o obstáculo. Não existe uma parede ou outra que não isso. Então, se eu estabilizar a mente, eu começo a cruzar a barreira dos significados. Mas se eu não estabilizar a mente, eu nem me dou conta da barreira dos significados. Eu simplesmente salto de um lado para o outro. Então, quando eu estabilizar a mente, por isso ele vai dizer, parece contraditório, né? A única forma de lidar com esses impulsos e pôr um fim a isso é atingir a quiescência. A gente pensa, bom, atingir a quiescência, tudo está resolvido. Não, eu atinjo a quiescência, uma vez que ela seja atingida, outras qualidades espirituais surgirão dessa base, como conhecimento transcendental, clarividência, etc. Essas são qualidades mundanas.
Então eu atinjo a quiescência e obtenho qualidades mundanas, que surgem no caminho, mas são desenvolvidos apenas após a mente ser capaz de repousar pacificamente. Essas qualidades precisam ser desenvolvidas. Por quê? Porque elas são um instrumento, ou seja, a concentração da mente é um instrumento através do que nós vamos ser capazes mais adiante de compreender e vivenciar a natureza fundamental da mente. Então aqui a ciência não é a natureza fundamental da mente. É alguma coisa que vai me servir de instrumento para eu poder atingir isso. Mas para poder atingir essa natureza fundamental da mente, eu preciso compreender a sabedoria primordial, que é um dos itens que ele vai tratar um pouco adiante. Como é dito no Bodhicharyavatara, dos mais importantes textos Mahayana, entre aspas, tendo desenvolvido o entusiasmo desta forma, eu concentro a minha mente, pois aquele cuja mente é desatenta está sujeito às aflições mentais. Um indivíduo que seja capaz de praticar quiescência não mais será dominado pelo apego às atividades ordinárias ou contato com pessoas mundanas. A mente automaticamente afasta-se do apego e atração à existência cíclica. Quando vocês olham a existência cíclica, quanto mais profundo vocês puderem compreender essa expressão, melhor. E a forma mais profunda é entender que experiências cíclicas são renascimentos. Os renascimentos eles são essencialmente surgimentos da mente que a gente tenta controlar e sustentar. O esforço de sustentar alguma coisa. Isso se dá como uma sensação de alguém controlando algo. Essa sensação de alguém controlando algo dá a sensação de existência. A mente automaticamente afasta-se de apego e atração à existência cíclica. Então nós não estamos mais controlando coisas, sustentando coisas, afanosamente focando e sustentando alguma coisa, que é o que usualmente nós estamos fazendo o tempo todo. Nós estamos fazendo outra coisa. Porque aqui a ciência é a experiência de contentamento mental. Contentamento nos acalma. Nós não estamos mais fazendo esforços. E êxtase, que é muito mais sublime do que as atrações ordinárias. Então, isso aqui é muito importante, essa experiência. Vocês vão perceber, por exemplo, praticando quiescência desse modo ordinário, comum. A quiescência, ela queima o samsara. Por quê? Porque quando nós vamos sentando, praticando desse modo, a experiência que nós temos dentro da quiescência é muito melhor do que a experiência do samsara agitado. Aí o samsara agitado ele nos atrai menos, ele não tem o poder de atração. Ele perde o poder de atração. Por quê? Porque a experiência é concentrada, energia estável, é muito mais agradável do que a experiência confusa do cotidiano. Ele dá, assim, quando a pessoa pensa, agora eu vou me levantar, vou sair, eu vou voltar para o mundo. Aquilo, a pessoa pega o carro, voltou para a estrada e começou. Aí chega lá, telefone, aquela confusão. A pessoa tem a memória do tempo que ela estava estável, lúcida, serena, viva. Ela entrou nessa coisa. Né? Então, a pessoa pensa, muito melhor essa condição. Então, é natural surgir a vontade nas pessoas de abandonar a atividade comum e viver num lugar mais calmo, elas possam praticar ou viver em retiro, viver em meditação. Brota esse impulso. Né? Então, isso é muito mais sublime do que as atrações ordinárias, que surgem da percepção confusa sensorial. Quando a mente está em paz, pode ser dirigida para concentrar-se por períodos indefinidos de tempo. Ou seja, a pessoa senta, ela tem a sensação de que pode ficar o tempo que quiser. Quando a pessoa intui que vida e morte são ilusórias, a pessoa pode até pensar assim, bom, agora eu sento, eu já não levanto. Então,
É comum os praticantes, numa certa etapa, terem esse tipo de experiência psicótica. Né? Que eles podem então sentar ali e pronto, não levantam mais, adeus vida cruel, adeus mamãe. A quiescência destrói a delusão. Por quê? Porque a delusão ela necessita disso. Eu olho para alguma coisa e produzo o significado daquilo, e aquele significado produz energia que me arrasta. Então, isso perde essa magia. E essa magia ela vem do movimento. Se eu paro, não tenho movimento, a delusão ela perde o poder. Porque as aflições mentais não surgem quando alguém esteja vivenciando a equanimidade da concentração unifocada. Isso não está saltitando. Nem quer saltitar. A prisão ao mundo é necessário que eu olhe para alguma coisa e aquele olhar me dê uma ação mental que eu tomo agora como objeto. E quando eu olho isso como objeto, isso me dá uma outra ação mental. Eu produzo uma outra coisa e aquilo se torna um objeto. Aí eu saio saltitando de uma coisa para outra. Mas a concentração unifocada é a interrupção disso. Então, esse processo encadeado, ciclos de mortes e renascimentos, ele é interrompido. As pessoas que atingiram aqui a ciência naturalmente experimentam compaixão na medida em que se dão conta das condições aflitivas a que as outras pessoas estão submetidas. Então surge essa compaixão limitada, que é uma compaixão do caminho do ouvinte. Tudo isso aqui, por enquanto, é caminho do ouvinte. A pessoa está usando disciplina, estruturando a mente. Isso podia ser uma disciplina Theravada, parecido. Mas tem uma compaixão limitada que surge. A pessoa em silêncio, ela olha os outros e vê, os outros estão perdidos. Ela tem essa compaixão, mas ela não tem meios. É como se ela tivesse o talo do lótus, mas ela não tem a flor. E se ela se levantar, ela entra na confusão que o outro está. Então ela não tem a capacidade de se levantar e ajudar. Assim, dentro do caminho Theravada, vocês vão ver isso. Nós, como a gente tem esse contato, né? O Bhante Raula, por exemplo, esteve lá no caminho do meio. Então a gente vai ouvir deles. Todo o tempo fora da meditação é um tempo perdido. Nós precisamos nos manter em meditação. Esse é o ponto. Mesmo dentro do Zen, tem algumas interpretações assim. Do tipo, o que o Buda faz para atingir iluminação? O que é o Zazen? O Zazen é a prática da iluminação. O que o Buda faz quando atinge a iluminação? Ele pratica Zazen. É simples. Para atingir a iluminação, eu pratico o Zazen. Depois de atingir a iluminação, eu pratico o Zazen. Aí eu pratico uma vida toda ritualizada e aquilo é a minha prática. Essa é a minha prática de compaixão também. Então nós perguntamos para o Bhante Raula, e a compaixão como é que fica? A compaixão é assim, se eu acalmo a minha mente, pratico e dedico a minha prática aos seres, eu estou praticando compaixão. E aquilo, o mais profundo que eu posso fazer é dedicar o meu silêncio, a minha lucidez aos seres. E pronto. A postura Mahayana, ela inclui a geração de meios hábeis para nós podermos ajudar os seres. Mas a compaixão está presente em todos esses casos. Né? Por exemplo, então, as pessoas que atingiram aqui a ciência naturalmente experimentam compaixão na medida em que se dão conta das condições aflitivas a que outras pessoas estão submetidas. A compaixão pura surge quando elas começam a perceber claramente a natureza de vacuidade em todos os aspectos da realidade. Então, aí já é uma outra coisa. Então, a compaixão pura é chamado o aspecto absoluto da compaixão. É quando nós percebemos a natureza da realidade, a natureza das coisas. Ou seja, ter a visão profunda sobre a natureza da realidade, isso é chamado o aspecto absoluto da compaixão. Está descrito no Lankavatara Sutra também. Então, o mestre Dogen, do Zen, ele privilegia isso. Ele não vai dizer,
Façam escolas, façam hospitais, acolham as pessoas aqui ou ali, ajudem ela desse modo, daquele modo. Ele vai dizer, pratiquem a compreensão da natureza primordial. Esse é o aspecto fundamental da compaixão. Ele vai dizer isso. Então, estas são apenas algumas das qualidades ensinadas pelo Buda que resultam diretamente na vivência da quiescência. A quiescência é a preparação e base da prática principal. Vocês estão vendo aqui? Quiescência é a preparação e base. Então, nós começamos com introdução, depois fundação. A fundação é a base da quiescência. A quiescência é a preparação e base da prática principal. Veja como uma coisa é complicada. A gente vem por estágios. Eu preciso trabalhar longamente para obter a fundação. Pois eu trabalho longamente para obter a base e preparação da prática principal, que eu não descrevi ainda. Nós estamos no terceiro dia, a gente nem chegou na prática principal ainda. A gente não sabe o que ela é. Mas se eu não tiver a preparação e base da prática principal, eu não pratico a prática principal. Posso ouvir sobre ela, mas eu não pratico. Porque se não tiver quiescência, não entra na prática principal. Não tem como. O que é a prática principal? É o cultivo da sabedoria primordial, da intuição. Essas palavras assim é porque elas foram todas traduzidas de textos em tibetano para o inglês, né? Sabedoria primordial da intuição. Eu preferi encontrar as palavras em sânscrito, em tibetano, entre parênteses pelo menos, né? Mas sabedoria primordial, isso é Rigpa. Estas duas formas de meditação são complementares. Qual? A quiescência e o cultivo da sabedoria primordial. Rigpa. Então eu pratico quiescência para gerar a sabedoria Rigpa. O sucesso que uma tem em desenvolver a intuição, a lucidez, a sabedoria Rigpa, está em dependência do sucesso prévio que se tem em desenvolver o foco, a capacidade de foco que vem da quiescência. Se eu conseguir acalmar a mente, eu consigo olhar claramente as coisas e ali, então eu tenho o desenvolvimento da lucidez. Se vocês forem capazes de desenvolver a quiescência somente até certo grau, então sua experiência de lucidez será limitada. Por que isso? É simples de ver. Por exemplo, a gente desenvolve a quiescência até um certo ponto. Todas as áreas que a gente chega e a quiescência não opera, a gente não tem como desenvolver a lucidez ali dentro. Por quê? Porque os sentidos comuns aparecem e nós somos arrastados pelos sentidos comuns. É só isso. Não tem nada milagroso por baixo. Mas se quando eu olho para uma coisa, a coisa me arrasta, a lucidez ficou aonde? Se ela não me arrasta, eu tenho lucidez. É isso. Mas se ela me arrasta, eu não tenho lucidez. Qual é o instrumento essencial para eu gerar lucidez? Em primeiro lugar, que a coisa não me arraste. Porque aí eu posso olhar para ela. Se eu olhar 3 vezes para a coisa, eu descubro o que ela é. Mas se eu olhar na primeira vez, ela já me arrastar para outra coisa, e para outra coisa, para outra coisa, eu nunca vou descobrir o que é. Vamos tomar um exemplo assim. A pessoa olhou para uma menina. Se a pessoa tiver um olho de quiescência, ele pode ter lucidez. Se não, ele talvez precise, como a gente estava descobrindo aqui ontem, né? Precisa de 9 anos, 12 anos para desenvolver, para ultrapassar aquele processo que espalca assim. Aí depois que aquilo por alguma razão se interrompeu, ainda tem todo um mar de sofrimentos e lágrimas que sobe e desce até brotar algum nível de distanciamento. Aí quando brota um nível de distanciamento, a pessoa olha de novo aquela mesma pessoa. Aí ela vê uma outra coisa que veio porque agora ela não está presa mais naquele processo automático. É isso. Então, o sucesso que uma tem em desenvolver a intuição está na dependência do sucesso prévio que se tem em desenvolver a quiescência.
Se vocês forem capazes de desenvolver a quiescência somente até certo grau, ou seja, outras coisas não, então sua experiência de intuição ou de lucidez será limitada. Entretanto, se vocês tiverem um sucesso completo em desenvolver a quiescência, também serão capazes de desenvolver de forma perfeita a lucidez diante das coisas, que é Rigpa. Isso ocorrendo é o mesmo dizer que a iluminação completa será atingida. Ou seja, diante das coisas eu vejo o aspecto mais profundo delas. Eu vejo essência, natureza, qualidades. Vejo o aspecto da vacuidade, luminosidade, compaixão. Parece. Então aqui uma descrição rápida, né? Aí vem métodos de prática, como um subitem do item quiescência. Então vocês rolem um pouquinho o texto para ver. Um pouco adiante vocês vão encontrar quiescência impura. Depois, um pouquinho adiante, vocês vão encontrar quiescência pura. Eu acho que nesse texto não tem quiescência impura, né? Ele não está em preto. É que o texto que eu estou tratando aqui no computador, eu acho que ele foi revisado posteriormente, ele já tem, está aqui com o item. A quiescência impura, ela está numa parte ali, vocês estão vendo que a quiescência pura? Tem um parágrafo antes, que diz, neste ponto há duas experiências que surgem durante a quiescência. É isso, né? Então ali dentro vocês abram uma chave e coloquem quiescência impura. Uma chave do mesmo tipo da quiescência pura. Mesmo status, assim, mesma aparência, mesma diagramação da quiescência pura que tem embaixo. Então ali tem quiescência impura, depois um pouco adiante quiescência pura. Um pouco adiante vocês vão encontrar sabedoria primordial. Sabedoria primordial é quando nós vamos introduzir a natureza da vacuidade, ou seja, o Prajnaparamita. Nós não vimos o Prajnaparamita ainda. Estamos só nos preparando para isso. Entende? Então é importante entender, situar isso dentro dessa estrutura de blocos. Aí quando a gente estiver vendo sabedoria primordial, vai haver uma descrição geral que vai chegar a noção de confiança na visão, que está subdividida em dois itens. Estabelecer a natureza dos objetos e um segundo estágio, que é estabelecer a natureza da mente. A natureza dos objetos, a natureza da mente. Depois disso, ainda tem o item C, que diz respeito à confiança na visão. Aí quando a gente desenvolve a natureza do objeto, a natureza do observador e a confiança na visão, aí surge uma outra etapa, que a gente conclui a etapa de visão. Aí entramos na segunda etapa, que é a etapa de meditação. Posteriormente, nós vamos encontrar a terceira etapa, que é a etapa de ação. E ao final, fruição, quando junta visão, meditação e ação, dentro da mandala, sem esforço, há uma fruição. Isso é o ensinamento de Garabandorje. Então, de Garabandorje para Guru Rinpoche, de Guru Rinpoche para Dudjom Rinpoche, Dudjom Rinpoche para Gyatro Rinpoche para esse texto. Mas é essencialmente isso. Nós estamos aprendendo o quê? A sabedoria Rigpa e a realização ela se dá por estabilização da visão, da meditação e da ação. Tudo isso de modo a gerar uma natural fruição. Essa etapa, por exemplo, de compreensão da vacuidade, até o ponto de desenvolver a confiança na visão, depois estabilizar a mente com essa compreensão, que é a meditação, e aí agir no cotidiano com essa compreensão, que é a ação, e ter tudo isso operando de modo natural, ela vem posterior a eu estabilizar a mente, eu praticar quiescência. Quando eu praticar quiescência, eu não tenho nem visão, nem meditação, nem ação, nem fruição. São etapas posteriores. Entende?
É importante a gente entender isso em blocos, o que nós estamos vendo. Agora, dentro da etapa de quiescência, nós vamos ver as instruções de meditação para atingirmos a quiescência. Onde nós temos essa subdivisão que chama métodos de prática. Esse texto ele não estava com esses títulos todos. O texto original em inglês não tem. Daí eu olhei essas estruturas de tópicos e botei os nomes e diagramei desse modo para ficar mais fácil para a gente entender o que nós estamos fazendo. Eu não alterei o conteúdo, naturalmente, eu só botei as chaves, os títulos para a gente saber o que nós estamos fazendo. E tem algumas partes tão complicadas que eu abri e vocês vão ver ali quando tiverem, por exemplo, confiança na visão. Confiança na visão tem 4 estágios. Eu botei entre parênteses. Dos 4 estágios para chegar à natureza primordial, que é o primeiro. Porque aquilo está subdividido, né? Então, está tudo dividido em tópicos no texto original. Mas a gente precisa entrar no texto original, que não está com os tópicos aparentes, e destacar esses tópicos aparentes, senão a gente se perde. E diz, o primeiro isso. Ele está vendo o primeiro isso, daqui a pouco ele diz o primeiro, e começa a falar o primeiro de novo. Daqui a pouco ele fala o terceiro. A gente não sabe se o primeiro se refere ao que, o terceiro se refere ao que. Por isso que é necessário que a gente abra essa estrutura. A gente tem que olhar com cuidado. Foi um trabalho que eu fiz para deixar o texto mais nítido. Então essa estrutura de tópicos ela não está no texto em inglês. Ela está no texto em português. Mas o texto mesmo é o mesmo. Eu só abri as chaves. Então, métodos de prática. Agora, para atingir a quiescência, inicialmente você deveria tentar praticar em um lugar que seja isolado, quieto, confortável e sem muriçocas. A parte da muriçoca ele não fala, não, pode ter muriçocas, portanto. É importante sentir-se confortável e contente no lugar que você escolher para meditar. Após conseguir uma almofada confortável, assuma uma postura bem reta. Aí, essa parte das almofadas, o Zen é especialista. Então, tem o Zabuton, tem o Zafo, tem almofadas disso, almofadas daquilo. Assim, tem várias almofadas. O Thiago do Rinpoche também ele tinha algumas almofadas interessantes que eu nunca tinha visto. Que é uma almofada bem pequena, assim, circular, naturalmente então com um furo dentro, mas almofadas bem pequenas. Para pontos de contato dos ossos com... tem alguns lugares que atritam, né? Eu, porque quebrei meu pé, eu tenho um osso meio pontudo, assim, então eu preciso de uma almofadinha dessa também que eu não uso. Né? Mas eu sinto que seria útil. Assim. Então, às vezes, eu coloco um rolinho por baixo, assim, para o osso esse não ficar espetando. Então, eu tenho um osso no pé. Então, o Thiago do Rinpoche ele tinha um ou outro osso meio assim também. Então, ele usava umas almofadinhas por um tempo longo, né? Então, às vezes, uma almofada como essa aqui, assim, só que tem um furo. No furo fica o osso, né? Põe assim que ele fica confortável. Então, o Zen está cheio dessas almofadas. Então, a melhor almofada não é a almofada do Zen, né? Curiosamente, né? É essa aqui, né? Essa aqui é a melhor almofada. Aqui tem na loja para vender. Abençoada. Já o lama sentou em cada uma. Abençoou cada uma. Na verdade, vocês não precisam dessa almofada. Vocês podem pegar uma toalha de banho e fazer um rolinho. Está resolvido. Assim. Essa aqui é com casca de arroz, mas existem vários tipos de conteúdo. Mas o ponto principal é que a gente senta e apoia os ossos da coluna. Apoia o cóccix. Senta aqui, tá. Confortável. Faz uma rampazinha. Com casca de arroz é bom. Né? Tem gente que usa outros. Enchimentos também são bons. Mas eu gosto de casca de arroz, assim, porque no momento que a gente senta, aquilo para. Essa estrutura não fica deslizando. A gente sente.
Muito bom. Então, após conseguir uma almofada confortável, assuma uma postura bem reta. A postura de 7 pontos do Buda Vairocana é ideal. É a posição de pernas, lótus, coluna reta, as mãos no mudra da equanimidade. Aí os olhos a 45 graus ou ao longo do nariz. A língua tocando o palato superior. Aí tem pequenos detalhes de linhagem, né? No Zen, a boca fechada. Tem outras instruções que é assim, a boca fechada com um sorriso imperceptível. Mas é interessante esse aspecto assim, boca fechada, é o sorriso. Né? Por quê? Porque alivia a tensão. No momento que tem um sorriso que ninguém veja, aí a tensão aliviou, entende? Agora, Thiago Rinpoche disse, os lábios entreabertos. Ah, como foi difícil para mim. Muito difícil. Acostumado a treinar durante um longo tempo com a boca, os lábios fechados. Né? Olhos para baixo. Thiago Rinpoche, olhos para frente. Ah, os olhos ardiam. São pequenas diferenças assim. Mas a postura de Vairocana, vocês olham 45 graus, boca fechada. Os dentes não precisam estar cerrados, a língua, o palato superior. A gente pensa em tudo isso e não consegue meditar. Começa a ficar nervoso, começa a suar. Aí tem que sorrir. É assim. Aí se acostuma, vai indo, termina relaxando. As dores naturalmente vêm. E o melhor conselho para a dor, eu vou dar um conselho rápido. Assim. O melhor conselho para a dor é assim: não lute contra o corpo. Não force. Avance com paciência, pedindo a colaboração do corpo. Quando ele der um sinal de dor em algum lugar, vocês entendem que você não deve ultrapassar aquilo. Vocês recuam. Esse recuar pode ser assim. Vocês recuam e observem a mente. Vejam se vocês não estão forçando mentalmente alguma coisa. Aí vocês pacifiquem o corpo. Digam para ele que ele não precisa ficar tenso e gerar dor. Se ele seguir com dor, vocês calculem. Essa dor vai durar uma semana. Portanto, durante uma semana eu não vou forçar isso. Vocês deem um tempo. Aí ele se arruma. O corpo se arruma. Eu ontem, por exemplo, teve uma certa hora eu estava com dor nas costas. Não aqui, mas quando eu fui deitar à noite, eu percebi que eu tinha alguma coisa. Eu pensei, isso vai ser um problema. Por quê? Porque se eu forçar qualquer coisa, aí eu vou ficar com dor. Aí eu fiz isso que eu estou explicando para vocês. Eu parei, eu respirei e fiz toda a energia andar por dentro do corpo, por todos os lugares. E especialmente por esses lugares onde eu dor. Não estou com dor nenhuma, não tenho nada, estou inteiro. Quando eu comecei a viajar mais intensamente, eu me machuquei várias vezes na coluna. Eu vivia sempre com dor em algum lugar, porque eu tinha que carregar mala. Né? Agora eu pego as malas e não acontece nada. Por quê? Porque eu pego atento. Não forço, cuido. Está fluindo. Então, do mesmo modo, a gente pode pedir para o corpo colaborar. Eu já vi, por exemplo, pessoas praticantes muito bem motivados que estragaram o corpo no meio da meditação. Eu mesmo já fiz isso, né? Estragar de passar um ano renguendo uma perna. Assim. Aí pensar que eu não vou me recuperar. Por quê? Porque não só tem dor, como o joelho incha. Então, a gente pode dizer, bom, minha prática é assim, dói, tudo bem. Mas quando dói e o joelho começa a inchar, o que tu faz? Aí tu insiste. E quando tu insiste, ele incha mais.
Aí eu tive uma época que eu tão pronto sentava assim, o joelho, eu escutava ele inchando. Eu pensei, só faltava essa, né? O meu trabalho é sentar em lótus, eu não posso sentar. Então é muito importante a gente cuidar, né? Pedir a colaboração do corpo, acalmar o corpo. Mas vocês não desistam, então é paciência.